Eu já vi muita coisa em plantão. Gente que chegou andando e saiu entubada, gente que chegou em coma e saiu sorrindo. Mas nada me preparou para aquela senhora que entrou no pronto-socorro numa cadeira de rodas, respirando com dificuldade, segurando a mão de uma neta apavorada. Ela tinha 83 anos. E 7 picadas de escorpião. Quando eu olhei para os sinais vitais dela, eu pensei, não vai resistir. Mas ela olhou para mim, com uma calma que me desmontou, e disse: Doutor, eu tô morrendo, né? Naquele momento, algo em mim quebrou. E eu nem imaginava que aquela mulher, que muitos já tinham dado como perdida, ia me ensinar mais sobre a vida do que qualquer livro de medicina. Era começo de noite quando ela chegou. O plantão já estava cheio, como sempre. Eu já tinha atendido 2 AVCs, um infarto e uma criança com crise asmática em menos de 2 horas. Estava cansado, exausto mesmo, mas ainda tinha aquele modo automático ligado, aquele que a gente ativa quando sabe que não tem tempo para sentir nada. Foi quando a recepcionista veio até mim e disse: Doutor, chegou uma senhora idosa, parece que foi picada por um escorpião. Um escorpião? Perguntei, quase repetindo para ganhar tempo mental. Ela confirmou, mas com um tom estranho. E então completou: Só que parece que não foi uma picada só. Aquilo me despertou. Levantei da cadeira e fui até a sala de triagem. Lá estava ela. Pequena, magra, pele fina como papel, sentada numa cadeira de rodas, o rosto suado, mas tranquilo. Uma mulher de aparência frágil, dessas que a gente imagina cuidando de plantas num quintal, não lutando pela vida numa emergência. Ao lado dela, uma moça mais jovem, devia ser a neta. Ela chorava e falava ao mesmo tempo, nervosa. Doutor, ela foi picada mais de uma vez. Acho que tem escorpião na casa, ela mora sozinha. Eu a encontrei caída perto do banheiro. Tinha 2 no quarto. 2. Eu pedi para colocá-la numa maca e levei imediatamente para avaliação. O pulso era fraco, o batimento acelerado, e os sinais de envenenamento já estavam visíveis: sudorese intensa, salivação, dor abdominal, confusão. Mas o que mais me chamou a atenção foi a forma como ela me olhou. Não tinha medo. Tinha resignação. Como se estivesse dizendo: se for a hora, tudo bem. Qual o seu nome, senhora? Perguntei, enquanto a auscultava. Elsa. Mas pode me chamar de Dona Elsa. Todo mundo me chama assim, respondeu com um leve sorriso. Dona Elsa. Um nome comum. Uma paciente comum. Mas o que estava acontecendo ali estava longe de ser normal. Examinei as marcas. Eram múltiplas. 2 na perna esquerda, uma no tornozelo direito, uma no antebraço. E outras que estavam mais difíceis de identificar, como se o tempo já tivesse iniciado o processo de inflamação. Aquilo me deu um nó na garganta. Não era comum. Aquilo era grave. Pedi exames de sangue com urgência, analgesia imediata, e chamei o toxicologista de plantão. Enquanto isso, tentei entender o que tinha acontecido. A neta explicou que Dona Elsa morava numa casa antiga, nos fundos de um terreno. Desde que o marido faleceu, ela vivia sozinha. Disseram que era teimosa. Não queria sair da casa onde passou a vida inteira. O bairro tinha registro de aparecimento de escorpiões. E ela já tinha comentado com a família sobre isso. Só que ninguém levou muito a sério. Inclusive, ela mesma dizia que isso é coisa da natureza, que não tinha medo de bicho. O tipo de frase que a gente só ouve de quem já viu muito da vida e já cansou de se preocupar com tudo. Ela morava com as janelas abertas, sem ventilador, sem ar-condicionado, numa casa com frestas de madeira e reboco velho. Era o cenário perfeito para um desastre, e ele aconteceu. Enquanto monitorávamos a pressão, que continuava instável, Dona Elsa me chamou baixinho. Doutor, foi um só, né? Um escorpião só? Olhei para ela por alguns segundos, pensando no que dizer. Pensei em mentir, mas não consegui. Dona Elsa, foram vários. A senhora foi picada várias vezes.
Ela apenas fechou os olhos e balançou a cabeça, como quem confirma uma intuição. E naquele instante eu senti, aquela mulher sabia que estava entre a vida e a morte. E, de algum jeito, ela parecia em paz com isso. Mas eu não estava. Na medicina, a gente aprende a confiar nos sinais. Mas também aprende que, às vezes, os sinais mentem. Ou melhor, a gente escolhe acreditar que eles não são tão graves assim. E foi exatamente isso que aconteceu naquela noite. Depois de estabilizar Dona Elsa com medicação e hidratação venosa, os sinais vitais começaram a reagir. Levemente, mas reagiram. O ritmo cardíaco baixou um pouco, a pressão ficou menos instável, e o monitor deixou de apitar com aquela urgência desesperadora. Ela até conseguiu se sentar, com ajuda, e tomar um pouco de água. A neta respirou aliviada. E, por alguns segundos, eu também. Eu queria acreditar que o pior tinha passado. Mesmo com as marcas visíveis de múltiplas picadas, mesmo com a fragilidade da idade, mesmo com o histórico de escorpiões no bairro, algo em mim queria aceitar aquela melhora como um sinal de que tudo ia dar certo. Foi nesse momento que o erro começou. Lembro que um residente me perguntou: Doutor, será que foram todas as picadas de uma vez? Ou pode ter sido ao longo do dia? Eu hesitei. Olhei para os exames que haviam acabado de chegar. Os índices estavam alterados, mas nada catastrófico. Pode ter sido uma só, talvez duas, eu disse. O resto pode ser reação alérgica. Era mentira que eu contei. Não para eles, mas para mim mesmo. A verdade é que a gente se agarra a qualquer indício de controle quando está diante do caos. E Dona Elsa, mesmo com o corpo fragilizado, tinha uma calma que dava essa ilusão. Ela conversava com os enfermeiros, contava histórias da infância no interior, falava de um filho que morava longe. Estava consciente, orientada, lúcida até demais. Num determinado momento, ela disse: Eu já fui picada antes, viu? Uma vez, lá no sítio. Inchou um pouco, mas passou. Não tem veneno que me derrube fácil não. Todo mundo na sala riu. Eu também. E por um instante, foi como se estivéssemos num plantão comum, cuidando de mais uma senhora teimosa que logo estaria em casa tomando chá com bolacha. Mas algo me incomodava. E eu ignorei. Na troca de plantão interno, durante a atualização para outro médico da equipe, mencionei que o quadro parecia estável. Mesmo sem certeza disso. Mesmo com um nó na garganta que não queria desatar. Foi minha primeira falha naquele caso. A primeira de muitas. O que eu não sabia é que, no momento em que ela estava ali sorrindo e dizendo que não era nada, o veneno já estava se espalhando pelos tecidos com uma velocidade silenciosa. E que, com a idade avançada e um sistema imunológico mais lento, o efeito seria retardado e devastador. A neta me chamou no corredor, pouco depois. Estava menos nervosa, mais calma. Doutor, será que posso voltar para casa e pegar umas coisas para ela? Um casaquinho, remédio dela de pressão, essas coisas. Minha vontade era dizer não. Mas, vendo a paciente aparentemente bem, deixei. Vai lá. A gente vai cuidar dela, eu disse. Outra mentira. A gente ainda não tinha ideia do que estava por vir. A senhora que estava sentada na maca naquela noite, contando causos do passado, era a mesma que, poucas horas depois, estaria entre a vida e a morte. Só que, naquele momento, todos nós escolhemos acreditar que ela já tinha vencido. E esse foi o nosso erro. Era quase meia-noite quando tive aquela sensação estranha de alívio. O tipo de sensação que o médico de plantão aprende a desconfiar, porque ela nunca vem sozinha. Mas naquela hora, eu queria acreditar. E tudo estava colaborando para isso. Dona Elsa, depois de algumas horas sob observação, estava com os sinais vitais mais estáveis. A pressão arterial já não variava tanto, a frequência cardíaca tinha diminuído, e ela não apresentava mais dor intensa, apenas um cansaço leve. Pedi nova dosagem de eletrólitos, função renal, enzimas cardíacas. Os exames estavam longe do ideal, mas não gritavam perigo. Ela cochilou por cerca de 20 minutos.
Quando acordou, estava com a voz mais firme. Me chamou. Doutor. Oi, Dona Elsa. O senhor sabe rezar? Aquilo me pegou desprevenido. Não sabia se era um pedido, uma despedida ou só uma forma de puxar assunto. Sei sim. Por quê? Porque quando eu era menina, minha avó dizia que quando a gente é picada por bicho venenoso, precisa ter mais fé que força. Eu tô tentando ter os dois. Sorri. E, mesmo sem ela pedir, fiz uma oração mental ali mesmo, parado ao lado da cama dela. Ela segurou meu braço e disse: O senhor é bom médico. Só precisa dormir mais. Seus olhos tão cansados. Essa mulher, com mais de 80 anos e lutando contra veneno no sangue, estava preocupada comigo. Aquela fala ficou na minha cabeça por muito tempo. Porque naquele instante, eu comecei a acreditar que ela realmente ia sair daquela. Talvez fosse resistência. Talvez fosse fé. Talvez fosse só a vontade absurda de não perder mais ninguém naquela semana. Mas eu comecei a relaxar. Informei a equipe que ela poderia ser transferida para a enfermaria, onde ficaria em observação prolongada. Ela estava lúcida, sem sinais de deterioração neurológica, com estabilidade hemodinâmica. Do ponto de vista técnico, tudo indicava que o pior tinha passado. A neta voltou com uma bolsa. Trouxe um casaquinho de lã roxo, todo cheio de bolinhas, que ela usava para dormir. Trouxe o terço dela também, disse a jovem, com os olhos marejados. Ela não dorme sem ele. E foi assim que Dona Elsa foi encaminhada para o quarto. Com o terço na mão, o casaquinho no ombro e aquele olhar sereno que parecia dizer, tá tudo bem. Fiz questão de subir até o andar da enfermaria antes de sair. Queria vê-la uma última vez antes da troca de plantão. O senhor vai embora? Ela perguntou, com a voz já um pouco mais fraca. Vou sim. Mas volto amanhã cedo. Quero ver a senhora melhor ainda. Ela sorriu. Então eu fico te esperando. A enfermeira ao lado sorriu também. Estava tudo tranquilo. Tão tranquilo que cheguei a pensar que era um final feliz. Mas não era. Às 4 da manhã, o telefone tocou. Eu ainda estava no hospital, finalizando um prontuário. Era da enfermaria. Doutor, é sobre a paciente das picadas de escorpião. Dona Elsa? Ela começou a vomitar, apresentou dor no peito e está com taquicardia. Estamos trazendo de volta para a emergência. Naquele momento, senti meu corpo gelar. A tal melhora, era só o silêncio antes da tempestade. O veneno tinha começado a agir. Não com pressa. Não com barulho. Mas com precisão. O que eu pensei que fosse uma vitória, era só a armadilha se fechando. O que eu encontrei quando entrei novamente na sala de emergência não parecia a mesma paciente da noite anterior. Dona Elsa estava pálida, com suor frio escorrendo pelo rosto, os lábios arroxeados e uma expressão de dor que não combinava com aquela mulher serena que tinha me desejado boa noite horas antes. Ela não falava mais com clareza. A fala estava arrastada, desconexa. Doutor, o terço, foi tudo o que conseguiu dizer, antes de começar a tremer. A taquicardia era grave, batimentos acima de 160. A pressão despencando. Pupilas dilatadas. Ela já não conseguia mais manter os olhos abertos. A equipe agiu rápido. Iniciamos suporte com noradrenalina para tentar segurar a pressão, oxigênio suplementar, antieméticos, reposição de líquidos, monitorização contínua. Chamei a UTI. O quadro havia virado por completo. Naquele momento, algo me atingiu como um soco no estômago. O veneno não veio de uma vez só. Ele se espalhou aos poucos, numa intoxicação escalonada, provavelmente por picadas separadas ao longo de várias horas. Cada novo sintoma era como se uma parte do corpo dela estivesse sendo desligada em silêncio. E eu percebi que, mesmo com todo o conhecimento médico, com toda a estrutura do hospital, com toda a nossa tentativa de controle, nós subestimamos. Foi quando a neta chegou correndo pela porta da emergência. Ela havia sido acordada pela ligação da enfermagem. O que está acontecendo? Ela estava bem.
Eu falei com ela ontem à noite. Ela estava rindo. A enfermeira tentou acalmá-la, mas a moça chorava sem conseguir respirar direito. Olhei para ela e senti um peso que me esmagava por dentro. Porque eu tinha dado a ela, e a mim mesmo, uma falsa sensação de segurança. Estamos fazendo tudo o que podemos, tá? Ela é forte. Mas o veneno agiu de forma tardia. E ela é uma paciente idosa, o organismo responde diferente. Ela me olhou com os olhos arregalados. Ela vai morrer? Essa é a pergunta que nenhum médico quer ouvir. Porque ela sempre vem crua. Sem tempo, sem filtro. E, na maior parte das vezes, a resposta verdadeira também é crua, não sabemos. Naquele instante, uma arritmia grave apareceu no monitor. Ela entrou em fibrilação ventricular. Iniciamos imediatamente as manobras de reanimação. Adrenalina. Desfibrilador. O corpo dela, tão frágil, parecia não aguentar. Mas havia algo estranho, uma resistência que eu não consigo explicar. Entre uma pausa e outra nas compressões torácicas, os olhos dela abriram por um segundo. Eu tô morrendo, né? Ela sussurrou. Foi uma das únicas frases completas que ela conseguiu dizer naquela madrugada. E foi como se algo dentro de mim quebrasse. Porque ali não havia só um corpo idoso intoxicado por veneno. Havia uma história. Uma mulher que viveu 83 anos, que enterrou o marido, criou filhos, talvez tenha enterrado um deles. Uma mulher que resistiu à pobreza, à solidão, ao abandono, e que agora estava sendo vencida por uma criatura de poucos centímetros. O escorpião é pequeno. Mas o veneno é traiçoeiro. Age em silêncio. E a gente só percebe quando já é tarde demais. Ela foi entubada logo após. Transferida para a UTI ainda naquela manhã, em estado crítico. A neta permaneceu no hospital, dormindo em cadeira de plástico, segurando o terço que Dona Elsa deixou cair durante a crise. Eu a vi ali, imóvel, com os olhos abertos e perdidos. Como se, em poucas horas, o tempo tivesse engolido o chão dos pés dela. Fiquei pensando na casa de onde Dona Elsa veio. Nas frestas da parede, nas portas de madeira antiga, no ventilador sem hélice que provavelmente girava acima da cama. E no escorpião. Ou nos escorpiões. Quantos? Quando? Onde? Mas naquele momento, nada disso importava. O que importava é que ela estava morrendo. E nós estávamos perdendo. Nas primeiras horas da manhã, enquanto o hospital começava a acordar com o barulho dos carrinhos de medicação, máquinas de limpeza e vozes abafadas nos corredores, Dona Elsa estava na UTI, lutando por cada batimento cardíaco. E eu, mesmo fora da minha escala, não consegui ir embora. Fiquei por perto. Sentado numa sala de descanso, olhando fixamente para uma parede sem cor. Mas, na verdade, eu estava dentro da sala de UTI com ela. Mentalmente. Revendo tudo. Cada palavra. Cada escolha. Cada omissão. Por volta das 7, o plantonista da UTI me chamou. Doutor, a senhora Elsa teve uma queda súbita de saturação. Estamos ajustando os parâmetros. A gasometria piorou bastante. Fui até lá. E o que vi não era mais a mulher que sorria de madrugada. O corpo dela parecia mais leve, quase flutuando na cama. Os músculos do rosto tinham perdido a tensão. O terço que a neta havia trazido estava amarrado no pulso dela com fita adesiva, alguém da enfermagem fez isso como forma de carinho. Ela já não reagia a estímulos. Estava sedada, entubada, com sinais vitais oscilando violentamente. O fígado começava a falhar. O rim já não filtrava bem. O veneno havia vencido a corrida. Chegou onde queria. E foi aí que entendi tudo. O tempo entre as picadas foi o que matou a gente. A primeira foi ignorada por ela. A segunda, confundida com uma dor articular qualquer. A terceira, talvez durante o banho. A quarta, enquanto dormia. Cada uma injetando um pouco mais de toxina. E cada uma encontrando um corpo menos preparado para reagir. Era uma morte anunciada, só que em câmera lenta.
E nós, estávamos sempre um passo atrás. Mas o que me destruiu não foi a condição clínica dela. Foi o que a neta me disse quando me viu ali, parado, olhando para o monitor. Sabe o que é pior, doutor? Ela contou que já tinha visto escorpião em casa. Falou pra gente. Mas ninguém deu bola. A gente achou que era exagero de idosa sozinha. Fez uma pausa, engoliu o choro e continuou. Eu nem sei se fui visitar ela mais do que 3 vezes esse ano. Não respondi. Não tinha o que dizer. De repente, aquilo não era mais só sobre escorpiões. Era sobre abandono. Sobre a dor invisível de quem envelhece sozinho. A dona Elsa não foi envenenada só por um animal. Foi pela solidão, pela negligência, pelo esquecimento. Voltei para a sala de observação e fiquei lá por um tempo. Sentado. Ouvindo o barulho dos monitores, o soro pingando, o ventilador mecânico empurrando o ar para dentro de um corpo que parecia já ter desistido. E, naquele instante, me dei conta de que a medicina tem limites cruéis. A gente pode tentar de tudo, mas não consegue desfazer o tempo. Não consegue voltar na hora em que ela foi picada pela primeira vez. Não consegue refazer a escolha que ela fez ao não contar nada para ninguém. Ou, pior, não consegue refazer as escolhas dos outros, os que ignoraram, os que subestimaram, os que se ausentaram. Naquele turno, atendi outros pacientes. Fiz o que pude. Mas, no fundo, era como se a minha atenção estivesse toda ali. Com ela. Dona Elsa ficou instável durante todo o dia. A cada hora, um novo susto. Uma nova queda. Um novo alarme. E, por mais que os parâmetros clínicos gritassem colapso total, havia algo que me impedia de assinar a rendição. Porque, mesmo com o corpo quase entregue, ela ainda estava ali. Não sei explicar. Mas eu sentia. Como se algo dentro dela dissesse, ainda não. E foi por isso que eu continuei. Dona Elsa ficou na UTI por 6 dias. Durante esse tempo, ela não voltou a abrir os olhos. Não falou mais comigo. Não sorriu. Não segurou mais meu braço como fez naquela madrugada. Mas continuava ali. Viva! E a cada nova atualização da equipe, eu me via voltando àquele leito. Mesmo quando não era mais meu plantão. É curioso como certos pacientes nos escolhem. Mesmo sem saber. Já atendi milhares. Casos mais graves, cirurgias mais complexas, tragédias que me tiraram o sono. Mas nenhuma me marcou como essa senhora de 83 anos, que chegou picada por 7 escorpiões e me fez questionar tudo o que eu achava saber sobre resistência. No 4º dia de UTI, os exames mostraram sinais tímidos de recuperação. A função renal começou a responder. A pressão, ainda que instável, já não despencava. A neta, que não saiu do hospital em momento algum, olhou para mim e perguntou: "O senhor acha que ela vai voltar a falar?" Eu queria ter certeza. Queria responder como médico, com dados, estatísticas, protocolos. Mas respirei fundo e disse: "Eu não sei. Mas se tem alguém que pode, é ela." E era verdade. Não era otimismo cego. Era uma espécie de intuição que vinha de tudo que ela representava. Uma mulher que enfrentou a velhice com dignidade, mesmo sendo deixada de lado pelo tempo e pelas pessoas. Que resistiu à vida simples, às ausências, às feridas invisíveis. E que, mesmo diante da morte, parecia ter feito as pazes com ela. E isso me abalou. Eu, que sempre tentei manter uma certa frieza, porque o hospital exige isso da gente, percebi que estava quebrado por dentro. Comecei a me lembrar da minha própria avó, que também passou os últimos anos sozinha, depois que minha família se afastou por questões de rotina, de correria, de tempo. Ela também vivia dizendo que via bichos estranhos na casa. E a gente ria. E ignorava. Na medicina, a gente se acostuma a não sentir. Mas a verdade é que todos os dias carregamos pequenas mortes que ninguém vê. A morte da escuta. A morte da empatia. A morte da presença. E a dona Elsa me fez lembrar de tudo isso.
Me fez sentir de novo. Não só por ela, mas por mim. Porque eu também andava sobrevivendo. De plantão em plantão, de café em café, de silêncio em silêncio. A diferença é que o escorpião que me picava não era de 8 patas. Era invisível. Era o cansaço. A culpa. A rotina. No 6º dia, quando fui visitá-la antes de entrar na sala de cirurgia, ela abriu os olhos. Estava fraca, mas consciente. Fez um movimento pequeno com os lábios e murmurou: "O senhor voltou." Sorri. Prometi que voltava. Ela tentou sorrir também. E naquele instante, entendi que mesmo que o corpo falhe, a presença cura. Nem sempre conseguimos salvar, mas sempre podemos estar. E, às vezes, isso faz toda a diferença. Dona Elsa sobreviveu. Foi transferida da UTI para a enfermaria. E, dias depois, teve alta. Voltou para casa com acompanhamento de agentes de saúde. E a neta, agora com olhos mais atentos, prometeu que ela nunca mais passaria um dia sozinha. Depois disso, atendi muitos outros casos. Mas ela ficou. Não nos prontuários. Em mim. Algumas histórias nos seguem. Não importa quantos pacientes a gente atenda depois, nem quantos plantões venham pela frente. Aquela senhora de 83 anos, sentada numa cadeira de rodas, pedindo para eu rezar, com 7 picadas de escorpião e uma serenidade que desafiava a lógica. Essa ficou comigo. Ela sobreviveu. Mas me ensinou mais sobre a morte, e sobre a vida, do que qualquer paciente que eu tenha perdido. Me ensinou que, às vezes, o que envenena não é o escorpião. É o silêncio. É a solidão. É o tempo que a gente deixa escorrer entre os dedos, achando que sempre haverá amanhã. Hoje, toda vez que atendo um idoso, olho 2 vezes. Escuto 3. Porque eu aprendi com ela que tem gente que não grita, só sofre calada. E que, quando o grito finalmente vem, pode ser tarde demais. Então, eu te pergunto: quantas Dona Elsas existem perto de você agora, invisíveis? Sozinhas em casa? Pedindo ajuda em silêncio, esperando uma ligação, uma visita, um sinal de que ainda importam? Talvez você possa salvar alguém hoje. Não com remédio, mas com presença. Se essa história te tocou de alguma forma, compartilha com alguém. E, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora. Aqui, a gente não conta casos. A gente revive o que a medicina esconde, as histórias que a dor deixa para trás.